Agora já dá. Jaime Assi. Agora me chama Jaime Assi agora. Já sobre as penas de animais. Jaime Assi. Cidade em Nos ação. assiste, estamos aqui na sede do IBAMA para falar dessa apreensão que foi feita ontem à noite no Salão do Artesanato. Veja só quanto material que os indígenas estavam comercializando lá no Salão de Artesanato. São colares com penas, são cocares, muita coisa, 234 peças. E aí você pergunta, por que apreender esse material de indígenas? Nunca foi feito isso aqui na Paraíba. Eu estou aqui com o superintendente do IBAMA, o Geandro Guerreiro Pantoja, que vai explicar para a gente. E a gente vê aqui, superintendente, que tem pena de arara azul, tem pena de aqueles periquitos. Esse é um dos motivos de vocês aprenderem, são animais em extinção da nossa fauna, ou não? Então, a legislação ambiental prevê que expor a comercialização produtos artesanais como esses que contêm partes de animais silvestres, principalmente plumária de aves, a maioria ameaçada de extinção, é uma conduta criminosa e uma infração ambiental que é punível com multa e apreensão por parte do IBAMA. E por conta disso recebemos várias denúncias que estava tendo essa ocorrência, fomos à fiscalização, chegamos no horário antes do início da abertura ao público, justamente para não gerar nenhum tipo de tumulto, e fizemos o trabalho de maneira cordial e pacífica. Foram identificados que as pessoas que estavam vendendo eram 8 indígenas, no universo de 500 artesãos, apenas 8 estavam cometendo os ilícitos, e o IBAMA, no seu papel de poder de polícia ambiental, fez a fiscalização e a condução das pessoas para as autuações de identificação dos materiais. E tivemos o cuidado de reservar um espaço junto à organização do evento, que inclusive gostaria aqui de agradecer à equipe organizadora do Salão do Artesanato, que prontamente nos atendeu e deu todo o suporte necessário para que a fiscalização fosse realizada. E fizemos esse trabalho de maneira mais reservada para fazer as devidas autuações, alertando e lembrando que os indígenas, pelas questões culturais, eles têm o direito de utilizar aquele material que tem penas, mas que são do seu porte pessoal. Não é permitida a comercialização, que a legislação não permite. E por conta disso, tivemos que, infelizmente, é claro que a situação de ilícito, de flagrante, é obrigação nossa adotar as devidas providências, no caso com autuação e apreensão de todo o material. Quer dizer, só o pessoal que está em casa entender, se for para uso pessoal, ele pode fazer um cocar arrastando no chão, não tem problema. Os indígenas, pelas questões culturais que o IBAMA reconhece e respeita. Eita, rapaz, olha só. Gente, olha só. Passou mal, né? Passou mal. Agora, eu vou dizer a você, quantas aves nesse país estão em extinção por conta da caça ilegal, né? Para vender a pele, às vezes para tirar a pena, não é? Maltratando os animais. Essa fiscalização foi lá no Salão de Artesanato da Paraíba, que gerou polêmica. Jaime Assi conversou pela manhã com a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade, a doutora Lídia Moura, que afirma que houve excesso na... Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Estamos agora na Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, que está contestando essa operação realizada pelo IBAMA contra os indígenas potiguaras lá no Salão de Artesanato. Segundo a Secretaria, tem várias falhas nessa operação. Eu vou conversar com a secretária Lídia Moura, que ela vai explicar para a gente aqui quais foram as falhas cometidas pelo IBAMA nessa operação, doutora Lídia. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Veja, primeiro que nós queremos deixar registrado que respeitamos o órgão federal, ele tem um papel fiscalizador importante. Entretanto, qualquer ação contra indígenas requer, por lei federal, a presença da FUNAI, que é o órgão que responde de defesa aos indígenas. Esse órgão não estava presente, haja vista que tem que estar presente desde o início da operação. A FUNAI só chega lá depois que os indígenas chamam, com quase 2 horas de atraso, não de atraso porque ela não sabia, não podemos chamar de atraso. Então, ela demora a chegar por isso. E também nós entendemos que o Salão de Artesanato é um programa institucional do governo da Paraíba. Haveria todo o interesse, há todo o interesse do governo da Paraíba em garantir a legalidade,
em garantir a lisura, o cumprimento da lei. Então, essa institucionalidade poderia ter sido acionada para a garantia do cumprimento daquilo que o IBAMA requer. Também é importante nós destacarmos que na apreensão, de acordo com os indígenas, há as penas de animais silvestres que eles dizem que não pode haver, mas há também penas como, por exemplo, de papagaio, de pato. Então, acho que é um equívoco. Até isso os indígenas nos relatam. Então, precisamos ter serenidade para tratar essa questão, respeitando os direitos dos indígenas. Há 2 decretos federais que estimulam a participação de indígenas, inclusive nesse tipo de programa de artesanato, são muito específicos quanto a isso. Nós sabemos que esses limites, eles são mais amplos em relação aos indígenas. Essa indumentária dele inclui o uso de sementes e também de penas, e também a Secretaria de Meio Ambiente nos relata que é preciso olhar com cuidado, tendo em vista que as araras, né, no meio silvestre aqui da Paraíba estão extintas desde o século XVII. Ok, então tá aí dado o recado aí. Se a gente escutou os 2 lados, né? Aqui a gente faz o jornalismo trazendo a informação, não é, de um lado e do outro lado também. O ômega 3 pode ser encontrado em peixes como o salmão.